demais! E agora nós vamos falar de um assunto que é muito interessante. Olha, em março, que é o mês de conscientização sobre a endometriose, é uma doença que afeta de 10 a 15 mulheres em idade reprodutiva. 15 a 10% das mulheres em idade reprodutiva. É difícil de ser prevenida. A endometriose ainda não possui uma causa definida e tem como principal sintoma aquela dor pélvica intensa que geralmente ela não recebe muita atenção porque é confundida com cólicas menstruais. Para tirar as nossas dúvidas sobre essa doença, hoje eu converso aqui no Chega Mais com o Dr. Tomil, que é ginecologista especialista em endometriose, e com a doutora Bruna, que é fisioterapeuta pélvica, também especializada em saúde da mulher. Já queria dar as boas-vindas para os dois. Queria saber, doutor, se eu pronunciei corretamente seu nome. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Ele pronunciou certinho, pode ficar tranquilo. E eu queria convidar vocês dois para assistir com a gente uma matéria explicando aqui para as nossas telespectadoras, de forma mais resumida, o que é a endometriose que afeta tanto as mulheres. A endometriose afeta cerca de 10% da população feminina brasileira, segundo informa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sendo mais frequente entre mulheres de 25 a 35 anos de idade. A doença é causada por uma infecção ou lesão decorrente do acúmulo em outras partes do corpo das células que recobrem a parte interna do útero, o endométrio, e que são eliminadas com a menstruação. Como as chamadas células endometriais são regularmente expelidas junto com o fluxo menstrual, seguem se acumulando fora da cavidade uterina, principalmente nas regiões da bexiga, ovários, tubas uterinas e intestino. Nos casos mais graves, podem formar nódulos que, se não forem tratados a tempo, tendem a afetar o funcionamento de outros órgãos. A endometriose é uma condição que pode ser muito dolorosa, causando sérias dificuldades na vida da mulher afetada. De modo geral, essa condição é diagnosticada após os 20 anos de idade, mas o tecido uterino pode crescer fora do local correto antes mesmo que a menina tenha sua primeira menstruação. A doença é crônica e regride espontaneamente com a menopausa, em razão da queda da produção dos hormônios femininos. Doutor Tomil, eu queria começar já perguntando para o senhor se eu tenho casos de primas, a minha mãe, de alguém na família que tem endometriose. Já é um forte indício que eu também vou ter ou não tem nenhuma relação? Muito bem. Existe um fator hereditário, sim, conhecido da endometriose, tá? Quando a mulher tem na família de primeiro grau, então mãe ou irmãs, com um antecedente já diagnosticado de endometriose, a chance dessa mulher ter o diagnóstico de endometriose também é cerca de 7 vezes maior que a população geral. Então existe sim um fator genético associado a ela, tá? Ou seja, um fator hereditário, mas não necessariamente quem tem um fator hereditário terá a doença, né? O risco aumenta, mas isso não a gente não pode falar que a mulher certamente terá endometriose, mas é sempre um fator de risco a mais que a gente precisa observar ainda com mais carinho aí os sintomas, especialmente de dores. Como é que é essa investigação, doutor Tomil, para chegar à conclusão de que não é uma cólica mais forte, aquele incômodo, e que sim é endometriose? Então, a gente começa sempre com o quadro clínico da paciente, né? Realmente, os primeiros indícios que uma paciente pode ter endometriose são os quadros de dor, especialmente as cólicas menstruais muito intensas, daquelas que geralmente impactam negativamente a qualidade de vida ou as atividades habituais da mulher,
tá? Então, não é normal sentir cólicas intensas demais a ponto de da paciente não conseguir fazer suas atividades, ficar só deitada, por exemplo, isso não é normal. A paciente pode sentir dores na relação sexual na profundidade, especialmente, tá? Ela pode sentir dor para evacuar no período menstrual, especialmente, ou dores para urinar no período menstrual. Pode ter dores também na região pélvica fora do ciclo menstrual, por exemplo, no período da ovulação. Tá? Geralmente essas dores são nas laterais da pelve, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Tá? Essas dores podem também ir para a região lombar, né? Para a região lombar mais baixa, perto da região sacral. O paciente pode ter fadiga crônica, pode ter vários outros sintomas também associados, ou até a questão da infertilidade. Tá? Então, a gente sempre começa com esse quadro clínico. Quando o quadro clínico é suspeito e o exame físico ginecológico também é suspeito, quando a paciente tem muita dor no toque vaginal, principalmente atrás do colo do útero, como essa imagem mostra ali, né, atrás do colo do útero, a gente vai suspeitar ainda mais. E aí a gente passa por uma investigação com exames de imagem. De modo geral, o exame de imagem de eleição costuma ser ou o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que é um exame para mapear as lesões de endometriose, ou também a ressonância magnética com preparo intestinal também, para mapeamento da endometriose também. Então, não é só um ultrassom simples transvaginal e também não é só uma ressonância simples da pelve. Precisa ter um exame especializado para detecção e mapeamento das lesões de endometriose. Tá bom? Então, hoje o diagnóstico é feito dessa forma e não mais necessário, de modo geral, na maioria das pacientes, uma cirurgia como era antigamente. E a doutora Bruna, de que forma a fisioterapia pélvica pode auxiliar a aliviar essas dores, a ajudar a mulher a ter mais qualidade de vida? Boa noite. Boa noite. Bom, o que acontece, né? A mulher, ela fica muito tempo sentindo dor, né? A média aí do diagnóstico para a mulher com endometriose é em torno de 7 a 8 anos, às vezes até mais, por exemplo. E aí, então, a gente tem uma alteração de postura quando a gente sente dor. E o que acontece com essa musculatura? Ela acaba ficando tensa, eu posso ter encurtamento dessa musculatura, a musculatura do abdômen, da região lombar ali das costas, tá? Da região do bumbum e também na musculatura do assoalho pélvico. Aí eu passei uma foto para vocês, que é interessante mostrar, do assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico, ele vai ser a musculatura que fica aqui embaixo da nossa pelve. Isso. E aí, então, eu tenho aí o canal da uretra, o primeiro de baixo para cima, eu tenho o canal vaginal e o pâncreas, tá? Essa musculatura, ela tem função de sustentar os órgãos pélvicos, então a bexiga, o útero, o intestino. Ele também ajuda a controlar aí, né, a ter a continência urinária e fecal, então eu preciso que essa musculatura ela contraia e principalmente relaxe para que eu consiga esvaziar tanto a minha bexiga quanto o meu intestino. Ela também participa da função sexual, então se essa musculatura ela tá alterada, né? Se ela tem pontinhos de dor, que são os pontos gatilhos, que são pontinhos que quando a gente apalpa nessa musculatura que eu falei aqui, tem um nódulozinho doloroso, a mulher pode sentir dor durante a relação sexual, tá? E ele também participa da estabilidade dessa pelve para nossa movimentação no geral. Então, a físio, a gente vai tratar desses pontos, dessas alterações que eu tenho dentro do meu músculo. Então, a gente vai trabalhar tanto a musculatura de fora, a musculatura que a gente chama extrapélvica, abdômen, do glúteo, das costas ali, e também a musculatura do assoalho pélvico, tá? Algumas mulheres que têm aí esse comprometimento, esses pontinhos gatilhos dentro do assoalho pélvico, elas também podem ter dificuldade. Então, aí tanto no xixi também, às vezes em alguns momentos constipada, né, que fica com dificuldade para evacuar. Então, a físio vai trabalhar. A gente tem diversos recursos que vai auxiliar essa mulher aí a diminuir essas dores. A fisioterapia, doutora Bruna, ela pode impedir que essa mulher chegue até um processo operatório para mudar esse quadro da endometriose? Só com a fisioterapia eu consigo reverter isso? Não, na verdade, o que acontece, né?
a gente tem a parte médica, então a questão das lesões de endometriose cabe para os médicos, tá? A físio, a gente vai atuar com as disfunções musculares que essa paciente vai apresentar. Então, a paciente, ela vem encaminhada para a gente pelo médico, que é aí especialista em endometriose, então essa paciente vai passar com ele. Ele vai avaliar se essa paciente tem componente miofacial aí, né? Se ela tem essas alterações que eu comentei com vocês, esses pontinhos gatilhos. E se a mulher tiver essas alterações miofaciais, aí o médico encaminha para fisioterapia pélvica, tá? Doutor... A gente tem aí, né, o trabalho do Dr. Tomil, então a gente tem um trabalho bem próximo e a gente atende pacientes antes mesmo no pré-operatório, antes mesmo dela ir para a cirurgia, para estar melhorando essa disfunção miofacial, mas ela precisa apresentar essa alteração muscular aí. Doutor Tomil, toda mulher que tem endometriose e ela quer engravidar, ela tem que passar primeiro por um tratamento para conseguir essa questão da fertilidade. Como é que é esse processo? Muito bem. Nem toda paciente com endometriose, tá, ele vai ter um quadro de infertilidade, tá? A gente sabe que sim, a endometriose é hoje uma das principais causas de infertilidade na mulher, tá? A endometriose representa aí cerca de 40% até 50% das causas de infertilidade, né? Ou seja, a mulher com endometriose tem uma chance de não conseguir engravidar espontaneamente por volta de uns 40% também, tá? Mas, ou seja, 50% a 60% delas vão conseguir engravidar sem nenhuma dificuldade, tá? Então, a endometriose, ao contrário que muitas pessoas pensam, né, ela não é uma marca de infertilidade, tá? Não é uma mulher que tem endometriose que ela não vai conseguir engravidar. É importante desmistificar isso, porque é o primeiro medo, o maior medo das mulheres com endometriose, quando elas descobrem endometriose, assim, meu Deus, então quer dizer que eu não vou poder engravidar. Isso não é verdade, tá? Muitas vão conseguir, sim, engravidar espontaneamente, né? Acho que o ponto principal é cuidar muito bem do estilo de vida, ter um estilo de vida saudável, tá? Porque mesmo mulheres que não têm endometriose, têm um estilo de vida não saudável, ela pode ter dificuldade para conseguir engravidar também, tá? Mas uma vez tendo endometriose, se houver o quadro de infertilidade, primeiro é importante investigar o casal, né, e saber se o homem tem também alguma alteração, fazer os exames aí de avaliação inicial. E algumas pacientes vão conseguir engravidar depois de uma cirurgia, outras pacientes vão precisar de uma fertilização in vitro, né, para fazer o passo aí da gestação que a cirurgia ou espontaneamente não vai ser possível, tá? Então, a gente tem alguns caminhos para ajudar as pacientes com endometriose a atingir o sonho da maternidade. E a maioria com tratamento adequado, contanto que o diagnóstico seja feito a tempo, o tratamento seja feito de forma adequada também, a maioria das pacientes vão sim conseguir engravidar, apesar da endometriose. Doutora Bruna, a senhora falou aí que a fisioterapia pélvica, ela dá mais qualidade de vida para a mulher que tem endometriose. Significa dizer que ela necessariamente tem que ter uma vida saudável, tem que ter a prática da atividade física, para também, associado à fisioterapia, ajudar a melhorar esses sintomas? A gente tem que tomar um cuidado com a prática de atividade física quando a gente fala com mulheres, né, com pacientes com dor. Por quê? Se a mulher tem aqui esse comprometimento miofacial, toda essa musculatura, ela está tensa. Então, fazer uma atividade física, né, na verdade, vai depender da atividade que ela faz, só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, o abdominal, o agachamento, então todos esses exercícios que são resistidos, se a mulher estiver apresentando esses pontinhos de dor que eu falei, não é o momento de fazer esse tipo de exercício, que são os exercícios resistidos. A gente pode iniciar com os exercícios aeróbicos, tá? Mas o principal é primeiro ir na físio, diminuir a dor, tirar esses pontinhos de dor, para aí então a físio passar, né, quais são os exercícios adequados para essa paciente. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com esse exercício físico, com essa atividade física aí, tá? Para não piorar o quadro de dor. Então, a princípio, físio primeiro, a hora que a físio liberar, pode iniciar aí a atividade física.
e vai ser muito benéfica, que ajuda bastante na diminuição da dor e traz um bem-estar. Doutor Tomil, toda mulher que tem cólicas muito fortes, aquelas incapacitantes, que não deixa ela trabalhar, fazer as suas atividades, ela já deve acender a luzinha amarela ali e procurar um especialista, porque pode ser endometriose ou não necessariamente? Não necessariamente será endometriose, tá, Eli? Mas nenhuma cólica que seja limitante, nenhuma dor limitante é considerado normal, tá? Então, existem outras doenças, outras situações que podem dar dores semelhantes, tá? Mas, de longe, a endometriose é a mais frequente entre elas, tá? Miomas podem dar cólicas muito intensas também. Uma outra doença chamada adenomiose, que é muito parecida com a endometriose, também podem dar cólicas muito intensas. Mas a endometriose, de modo geral, é que a gente vai encontrar com mais prevalência. Os miomas são facilmente identificados nos exames de rotina, como ultrassonografia transvaginal, e já a endometriose é um pouco mais delicado. Ela fica um pouquinho mais escondida ali, então a gente precisa ter uma atenção especial. E por isso que é tão importante a gente falar sobre a endometriose e conscientizar. Porque muitas das pacientes que têm cólicas muito intensas, limitantes, passam anos e anos e anos reclamando de dores, sem o diagnóstico adequado e sem o tratamento também adequado, né? Então, não é normal sentir dor tão intensa assim, tá? E assim, é um sinal de alerta, ter que ligar uma luzinha amarela ali e falar assim, olha, pensa em endometriose, procure um médico ginecologista preferencialmente especializado, né, que tenha essa experiência de cuidar de pacientes com endometriose e dor, para fazer e seguir uma investigação e um tratamento. Tem mulher que acha que é normal, né, doutor Tomil, e só vai tomar providências quando pensa em ter um filho, e aí é um trabalho dobrado, né? Certamente. O ideal mesmo, assim, como para qualquer doença, né, fazer um diagnóstico precoce, a gente vai minimizar o risco de sequelas, né, dessa doença avançar demais. E apesar de ser possível ainda assim tratar a doença, às vezes a repercussão que a doença trouxe para a qualidade de vida dessa mulher, seja em termos de dor ou mesmo de fertilidade, às vezes fica muito mais difícil tratar, né? Então, por isso que é tão importante prestar atenção nos sintomas, porque os sintomas geralmente começam muito cedo, tá? Geralmente bem próximo das primeiras menstruações, tá? Ou na época já das primeiras menstruações, algumas meninas até antes da primeira menstruação já têm dor, né? De modo geral, começa por volta dos 14, 15, 16 anos de idade, os primeiros sinais, os primeiros sintomas da endometriose com cólicas muito intensas. Então, desde a adolescência, é importante já conscientizar, né, e ter esse sinal de alerta. Doutora Bruna, quando a mulher está no auge da crise, né, sente aquelas dores muito fortes, aquelas cólicas muito fortes, tem algo que ela possa fazer de imediato até conseguir procurar um médico? Tem alguma posição que ela deite? Tem algum movimento que ela consiga pressionar o abdômen? Que ela possa fazer para dar um certo alívio naquele momento da crise? A gente pode estar utilizando bolsinha de água quente, tá? Então, trouxe até uma aqui para colocar no local. Mas, então, como o doutor falou, é sempre importante ver se todo o ciclo, toda a menstruação, ela está sentindo dores muito intensas, é sempre bom procurar um médico e ver o que está acontecendo. Mas ela pode utilizar o calor, tá? Pode utilizar a bolsinha, pode passar o ferro numa toalhinha e colocar em cima, tá? O calor, geralmente, ele ajuda aí a diminuir um pouquinho a dor. E eu queria agradecer demais aí a participação de vocês no Chega Mais, dando aí os esclarecimentos. Queria que vocês dessem aí um último recado, especialmente aqui para as nossas telespectadoras e também para os homens da casa, né? Não apenas os maridos, os pais, os irmãos, que eles tenham um pouquinho mais de paciência com as mulheres nesse período, que elas estão passando por um processo realmente muito doloroso. Não é que ela seja mais mole, como a gente chama aqui no Nordeste. Realmente é porque dói bastante, que incomoda bastante, não é, doutor Tomil? Exatamente. Então, gente,
A endometriose é considerada uma das doenças mais dolorosas no mundo, tá? Está elencada ela em 16ª doença mais dolorosa do mundo. Então, de fato, a dor sentida pelas mulheres é muito real, é muito intensa, não é só uma dor psicológica, tá? O psicológico influencia, sim, né? É importante conscientizar toda a população, de fato, não só as mulheres, mas também toda a família, né? Porque a família acaba sendo a rede de apoio dessas mulheres, né? E uma dica que eu deixo para todas as mulheres, principalmente, né, é que escutem o que o corpo está falando para vocês, tá? Muita gente fala que a endometriose é silenciosa e ela não é. Ela literalmente acaba gritando aí com sintomas de dor para vocês todos os meses, ou mesmo fora do ciclo da menstruação. E dor, nessa intensidade, de qualquer dor, na verdade, né, é um sinal do seu corpo que alguma coisa não está legal, tá bom? Então é importante ouvir, buscar soluções, e mesmo que alguém fale assim, é normal isso, né, não se dê por convencida, tá? Continue indo atrás, procure outros profissionais que possam te ajudar, porque isso pode ajudar você a abreviar, a diminuir o tempo para o seu diagnóstico e, consequentemente, para o seu tratamento, tá? Fizemos esse final de semana um evento de 2 dias, a doutora Bruna Chama estava lá também palestrando sobre fisioterapia pélvica, né? Que foi um evento de 2 dias falando sobre tudo sobre endometriose, tá? Ele está disponível no portal nosso de educação chamado ERA, tá? É só entrar em endotalks.com.br, tá? E tem um conteúdo gratuito para todo mundo que quiser assistir, entender e aprender muito mais sobre endometriose. Isso é uma coisa importante, né? Que as mulheres se eduquem de fato sobre a doença, né? E com base em informação de qualidade, porque tem muito conceito que hoje já está ultrapassado e que ainda é utilizado de forma rotineira, e isso pode às vezes até confundir as informações, né? Então, a gente tem esse evento que estará disponível aí gratuitamente para quem quiser assistir, tá? É só entrar em endotalks.com.br, se cadastrar para assistir todo esse conteúdo. Doutora Bruna? Oi. Não, então, quero dizer que, assim, para as mulheres que têm endometriose, tá? Que elas procurem ajuda e que, se elas tiverem algum componente muscular, a fisioterapia, ela pode auxiliar. Então, se ela tem ali, principalmente os desconfortos na relação, no começo da relação, ela pode conversar com o médico dela, ver então se ela tem esses componentes, essas dores, a tomar cuidado com a atividade física aí, que, né, às vezes a gente pensa, eu vou começar a fazer exercício, vou entrar na academia, e aí pode ter piora do quadro. Então, é sempre bom ver, checar com o seu médico, conversar com ele, ver se não tem um componente muscular, que a físio pode ajudar essas mulheres com endometriose. Na realidade, o corpo fala, não é, doutor Tomil e doutora Bruna? Se ele está reclamando de dor, a gente tem que investigar, porque tem algo aí que não está muito legal, que não está bem, né? A gente tem que tentar tratar e saber, descobrir o que é. Eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, a participação aqui, as dicas que vocês deram, principalmente para as nossas telespectadoras, né, que sofrem bastante com esse problema. Como o doutor Tomil falou, é uma dor muito forte, né? Então, que elas procurem, a partir de agora, uma ajuda especializada para ter mais qualidade de vida. É possível conviver, não é? É possível tratar, então que procure uma ajuda. Muitíssimo obrigada, uma ótima noite aí para vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite, Eli. Muito obrigado. Eli. Olha, eu converso